Deus está morto é a frase que mais do que qualquer outra está associada com Friedrich Nietzsche. No entanto, Nietzsche não foi o primeiro a usar essa expressão. Um escritor alemão que Nietzsche admirava, chamado Heinrich Heine, ou algo do tipo, disse primeiro. Mas foi Nietzsche quem deu uma resposta à mudança cultural dramática que a expressão Deus está morto descreve. Are you listening? A frase Deus está morto aparece pela primeira vez no início do livro 3 de A Gaia Ciência em 1882. Um pouco mais tarde é a ideia central no famoso aforismo intitulado O Louco. Não estaremos vagando através de um infinito nada? Os deuses também apodrecem e Deus morreu. Deus está morto e nós o matamos. O que tudo isso significa? O primeiro ponto bastante óbvio é que a afirmação Deus está morto é paradoxal. Deus, por definição, é eterno e todo-poderoso. Ele não é o tipo de coisa que pode morrer. Então, o que significa dizer que Deus está morto? A ideia opera em vários níveis. A primeira perspectiva é de como a religião perdeu seu lugar na nossa cultura. O significado mais óbvio e importante é simplesmente esse. Na civilização ocidental, a religião em geral, e o cristianismo em particular, estão em declínio. Ele está perdendo ou já perdeu o lugar central que tem mantido nos últimos 2000 anos. Isso é verdade em todas as esferas, na política, filosofia, ciência, literatura, arte, música, educação, vida social cotidiana e as vidas espirituais interiores dos indivíduos. Alguém poderia objetar, mas com certeza ainda existem milhões de pessoas em todo o mundo, incluindo o Ocidente, que ainda são profundamente religiosas. Isso é sem dúvida verdade, mas Nietzsche não vai negá-la. Ele está apontando para uma tendência em curso que, como ele indica, a maioria das pessoas ainda não compreende totalmente, mas a tendência é inegável. No passado, a religião era central em nossa cultura. A música de Bach era religiosa na inspiração. As maiores obras de arte do Renascimento, como A Última Ceia de Leonardo da Vinci, normalmente tomavam temas religiosos. Cientistas como Copérnico, Descartes e Newton eram homens profundamente religiosos. A ideia de Deus desempenhou um papel fundamental no pensamento de filósofos como Tomás de Aquino, Descartes, Berkeley e Leibniz. Sistemas de ensino inteiros foram regidos pela Igreja. A grande maioria das pessoas foram batizadas, casadas e enterradas pela Igreja e frequentavam a Igreja regularmente ao longo de suas vidas. Nada disso é verdade mais. A frequência à Igreja, na maioria dos países ocidentais, mergulhou em figuras individuais. Muitos preferem agora cerimônias seculares no nascimento, casamento e morte. E entre os intelectuais, cientistas, filósofos, escritores e artistas religiosos, a crença muitas vezes não desempenha praticamente nenhum papel em seu trabalho. Portanto, esse é o primeiro e mais básico sentido em que Nietzsche pensa que Deus está morto. Mas o que causou a morte de Deus? A nossa cultura está se tornando cada vez mais secularizada. A razão não é difícil de entender. A Revolução Científica, que começou no século XVI, logo ofereceu uma maneira de compreender os fenômenos naturais que se mostrou claramente superior à tentativa de compreender a natureza por referência aos princípios religiosos ou escrituras. Essa tendência ganhou força com o Iluminismo no século XVIII, que consolidou a ideia de que a razão e a evidência, ao invés de escrituras sagradas ou da tradição, devem ser a base para as nossas crenças. Combinado com a industrialização no século XIX, o crescente poder tecnológico desencadeado pela ciência também deu às pessoas uma sensação de maior controle sobre a natureza. Sentir-se menos à mercê das forças incompreensíveis também desempenhou o seu papel na derrocada da fé religiosa. Mas a expressão Deus está morto pode ter mais significados. Como Nietzsche deixa claro em outras sessões de A Gaia Ciência, sua afirmação de que Deus está morto não é apenas uma afirmação sobre a crença religiosa. Em sua opinião, grande parte da nossa maneira padrão de pensamento carrega elementos religiosos que não estão conscientes. Por exemplo, é muito fácil falar sobre a natureza como se ela contivesse propósitos, ou se falamos sobre o universo como uma grande máquina, essa metáfora carrega a implicação sutil que a máquina foi projetada. Talvez o mais fundamental de todos é a nossa hipótese de que não existe tal coisa como verdade objetiva. O que queremos dizer com isso é algo parecido com o modo como o mundo poderia ser descrito do ponto de vista do olho de Deus, ponto de vista que não é apenas um entre muitas perspectivas, mas é a única verdadeira perspectiva. Para Nietzsche, porém, todo conhecimento tem que ser de uma perspectiva limitada. Quais são as implicações da morte de Deus?
Por milhares de anos, a ideia de Deus ou deuses ancorou nosso pensamento sobre o mundo. Foi especialmente importante como base para a moralidade. Os princípios morais, como não mate, não roube, ajude aqueles com necessidade, etc., tinham a autoridade da religião por trás deles. E a religião forneceu um motivo para obedecer a essas regras, uma vez que nos disse que a virtude seria recompensada e os vícios punidos. O que acontece quando esse tapete é puxado? Nietzsche parece pensar que a primeira resposta será confusão e pânico. O aforismo "o louco" é cheio de perguntas terríveis. Uma descida ao caos é vista como uma possibilidade. Nietzsche vê a morte de Deus como um grande perigo, mas também como uma grande oportunidade. Ela nos oferece a oportunidade de construir uma nova tabela de valores, aquela que vai expressar um recém-descoberto amor por esse mundo e por essa vida, e não pelo além-vida, pelo paraíso ou algo do tipo. Uma das principais objeções de Nietzsche ao cristianismo é que no pensamento dessa vida como uma mera preparação para a vida após a morte, ele desvaloriza a própria vida. Assim, depois da grande ansiedade gerada pela morte de Deus, pode surgir uma expressão gloriosa de afirmação de vida. Se você gosta do Nietzsche e quer mais vídeos sobre ele aqui no canal, deixa o feedback pra gente. Você pode comentar, curtir ou compartilhar o vídeo. Desse jeito a gente pode entender do que vocês gostaram e trazer mais conteúdo do mesmo tipo. Se quiser receber os avisos dos novos vídeos, se inscreve no canal e ativa as notificações. Obrigado pela atenção e até mais.